Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Mais uma vez, com vossa permissão, querido Pai, sobre vossas bênçãos, sobre as bênçãos também de nosso querido irmão Jesus, aqui estamos. Estamos reunidos em seu nome para juntos aprendermos um pouco mais com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e assim procurarmos moldar nossas atitudes, nossa vida, sempre no bom caminho, seguindo sempre a lei de amor, a lei de justiça de nosso Pai. Por isso nós nos agradecemos por esta oportunidade e assim dizemos: Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda maldade, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Obrigado, querido Pai, que assim seja. E boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um dos nossos encontros e, claro, dando este boa noite para todos vocês, esperando que esta sexta-feira esteja indo muito bem, já tenha ido bem, continue bem, pela noite que nós então iniciamos, a partir agora das 6 horas, e com muita alegria, mais uma vez podemos estar juntos. E juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso tradicional boa noite, essa troca muito bacana de boas energias e pensamentos bons, e também para a nossa prece, que é tão importante para todos nós, quando pedimos por nós, principalmente por nossos irmãos que necessitam. Afinal, todos nós somos necessitados. Então é uma alegria muito grande, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. E no Evangelho de hoje, a prece vai ser então pelos médiuns. Isso, o Evangelho de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre prece aos médiuns. Prece para que os médiuns possam sempre bem exercer a sua nobre missão, que é dar a voz, que é se prestar então à comunicação dos nossos irmãos espirituais que necessitam então de serem ouvidos, E com a graça de Deus temos tantas e tantas casas espíritas hoje em dia, Isso então eles sabem onde se dirigir e para que possam então ser atendidos. Isso é muito bom. E vamos também falar de Joana de Ângeles e, como todos nós já sabemos, estamos vendo o livro Constelação Familiar. Constelação Familiar, então estamos vendo aos poucos, um pouquinho por dia, e hoje a Joana traz o seguinte, primeira frase dela, o famoso spoiler do que vem por aí, é o seguinte: educandário familiar, então é a segunda parte já do educandário familiar. No lar fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. Olha só a responsabilidade que o lar tem para com os novos integrantes. No lar fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. Portanto, todo cuidado é pouco sempre. E nós temos aniversariantes também, a Rose Loriano, que é de São Paulo capital, Ramon Monteagudo Penhas, que é de Campinas, São Paulo, Devair Camargo, de Faxinal, Paraná, Anita Pessoa de Campinas, Rogéria Del Navarro, que não deu então a cidade, não tem. Aqui a gente destaca então a Anita, que nós conhecemos há muito tempo, filha do nosso querido amigo Geraldo, que já está no plano espiritual, mas a Anita continua firme aí, desenvolvendo suas atividades no bom caminho, com toda certeza. Então, para a Anita e para todos vocês que fazem aniversário, também amigos, familiares seus aí, o nosso abraço de todos nós, esse abraço coração a coração, através de nossos pensamentos, mandando essas vibrações positivas tão importantes, porque aquelas que mandamos também recebemos. Então, que Deus abençoe a todos os aniversariantes com muita alegria, no caminho do bem, muito sucesso e superando as dificuldades. Ok? E assim vamos então agora
falar sobre vocês que já estão aqui conosco, já deixando este simpático boa noite aqui no nosso chat. Então vejamos aqui. Helena, olha, Helena Lima hoje encabeçou a lista, né? A primeira, Helena Lima, boa noite. Silvana Meira, também conosco, boa noite. O Robson Duarte Couto, deixando boa noite. A Márcia Miranda, né, Márcia? Está sempre conosco. Denise Holland também, acho que direto lá de Maceió, olha que maravilha, hein, Denise? Também aqui estava, não sei se já mudou para Recife, talvez. Márcia Siqueira também conosco, sempre conosco. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, não precisa nem dizer, né, Ivana? Desde o comecinho. Lúcia Guzmão, Fidelis, o Fábio Fidelis, também Eloá Romanato, Cacilda, Cassiano, também conosco aqui, já há muito tempo, nossa querida Cacilda lá do Paz e Amor. Grande abraço para você e para mim. Débora Galhano Fernandes Viana, boa noite. Sônia Martins, também há tanto tempo. Paula Francinete Gonçalves Silva, boa noite. Débora Galhano, boa noite, gratidão. Nós que agradecemos a presença de vocês, sempre enriquecendo esses momentos que nós passamos juntos. Assim como também, olha, a Denise já avisou que já voltou, mas com certeza aproveitou muito bem, né, Denise? Aquele calor, aquela simpatia do povo do Nordeste é realmente contagiante. Bem-vinda de volta, a vida continua, né? Fernando Palucci também conosco, um grande abraço para o Fernando. E vocês, né, vocês todos aqui, que também já deixaram aquele like simpaticíssimo, bacana. Vejamos aqui. A Divina Oliveira Favoreto, grande abraço, Divina. Marina Lourdes Santana, Vilma Veiga, Gilciane Og, Fernando Palucci, Paula Francinete Gonçalves Silva, Lucilene Martins, Cacilda Cassiano, Ana Felipe, Maria Alice dos Santos, o Fábio Fidelis, Denise Holland, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Lúcia Guzmão, Márcia Siqueira, Márcia Miranda, Ângela Morim, Helena Lima, Robson Duarte Couto e mais um, né, que aqui eu não consigo ver no momento, mas a gente agradece a todos vocês, né, que deixam aqui seu boa noite, a vocês que deixam seu like, a vocês que compartilham, enfim, a vocês todos que estão participando ativamente do nosso encontro diário. Uma água é sempre bom, né? Meus amigos, hoje nós vamos ver então aqui, prece pelos médiuns. Então, a introdução do Evangelho mesmo, né? Do Evangelho da Bíblia Sagrada. Então vem dos Atos dos Apóstolos. E depois temos o prefácio e a prece pelos médiuns. Né? Médiuns, subentendem-se os médiuns de todas as categorias, psicofonia, de psicografia, audientes, videntes, clarividentes e todos, dialogadores também, claro, porque médiuns todos somos de uma maior ou menor amplitude de contato com o plano espiritual, mas indistintamente todos nós somos. É que nem todos assumem a sua condição por um motivo ou outro, a gente respeita. Então vamos ver aqui o que diz o Atos dos Apóstolos, referente então aos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonhos. Naqueles dias, derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos, capítulo 3, versículos 17 e 18. Prefácio, então, diz o seguinte. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade de que os Espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da terra. E a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre mulheres, entre crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Para conhecer as naturezas do mundo, as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo,
os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de conduzi-lo no caminho do bem e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Eis do que os médiuns devem se compenetrar bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria como um ato sacrílego fazer um divertimento e uma distração, para si ou para outros, de uma faculdade dada com um objetivo tão sério, e que o coloca em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade. Porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade, que lhes foi dada para o bem dos seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade, deve ele próprio crescer moralmente e abster-se de tudo que possa desviá-lo do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciarem conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. A experiência prova que entre aqueles que não sabem aproveitar os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado depois de um certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. O médium que compreende seu dever, em lugar de se envaidecer de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirada, atribui a Deus as coisas boas que tem. Se as suas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Vamos então ver a prece pelos médiuns, tão importante. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservar-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor que obtenho, de modo e todo sentimento contrário à caridade,
com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em buscar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço me retirar, antes de permitir que seja desviada de seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Evangelho de hoje, falando sobre prece aos médiuns. E vejam que quanta coisa é dita a respeito da responsabilidade de ser um médium, de ser aquele que porta a comunicação, aquele que traz a comunicação. Seja a comunicação por psicografia, seja a comunicação por psicofonia. A comunicação dos nossos irmãos espirituais são extremamente importantes para todos eles e para nós mesmos, né? Por isso, a sua perfeita comunicação, a comunicação feita com humildade, com critério, é essencial para o próprio adiantamento do médium. Claro que muitas vezes se envaidecem por receberem comunicações daquele espírito, etc. Afinal de contas, somos humanos, né, na sua essência. Mas o ideal é manter sempre a humildade, porque não somos nada além de portadores da comunicação. Assim como os dialogadores sempre vão precisar estar muito bem informados, instruídos, terem estudado para saber o que conversar, como conversar com esses nossos irmãos que vêm, então, dar a sua mensagem pela psicofonia. Importante, muito importante isso. Tanto que o próprio Kardec disse, né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Porque é pela instrução, pelo conhecimento da própria doutrina em si, de que ela traz para nós, que nós podemos bem orientar esses irmãos que vêm dar as suas comunicações quando estão, claro, necessitando de ajudas de qualquer situação, sob qualquer aspecto. Mas também temos as comunicações que são dadas por espíritos para simplesmente transportar, trazer para nós mensagens. Então, toda e qualquer comunicação é extremamente válida e a humildade do médium é fundamental. Até porque muitos e muitos se desviam da sua santa função. Porque imaginem serem como são portadores e esta ponte, vamos dizer assim, que se faz entre o mundo invisível e esse mundo que nós temos. Porque invariavelmente se eles vêm se comunicar, é porque eles estão precisando dessa comunicação. Estão necessitando de alguma coisa que podemos dar, né? Suas dores, suas mágoas, suas dores da alma, uma conversa, uma orientação, quando estão muitas vezes em desespero. Então, estar no diálogo também é fundamental para esses médiuns que são dialogadores. E o conhecimento da doutrina é fundamental, claro, quanto a isso não resta a menor dúvida. Então, meus queridos amigos, como nós podemos ver, é uma responsabilidade muito grande ser médium, abençoado ser médium que cuida da manifestação, por psicografia, por psicofonia, seja qual for o tipo de mediunidade que esteja assim dotado. E sempre fazendo o bom uso e agradecendo a Deus sempre por poder ter essa honra, essa satisfação de ser esse portador da comunicação. Então que Deus nos abençoe a todos os médiuns e todos nós, independentemente de qualquer coisa, temos a nossa mediunidade, uma maior escala, uma menor escala, uma reduzida escala, né? Que nos permite esse contato ou permite ter sensações, enfim, as mais diferentes manifestações de que todos nós podemos assim ter. Agradeçamos sim a Deus, sempre, por esta oportunidade que foi dada a todos nós, que foi dada especialmente aos médiuns, claro, a todos aqueles que praticam ativamente a faculdade da mediunidade que foi conferida. E aos demais, não é, que têm a mediunidade, que consigam realmente se tranquilizar, que consigam procurar casas espíritas para serem bem orientados, para que possam ter uma vida mais tranquila, porque com toda certeza, né, ter essa faculdade de não entender pode trazer grandes e grandes transtornos, como nós bem sabemos disso. E a mediunidade não escolhe pessoa, não.
né? Nós é que escolhemos, por exemplo, a religião, a casa que nós vamos, mas a mediunidade está com todos nós. Por isso que muitas vezes pessoas com mediunidade, certo grau de mediunidade, que vão em outras religiões encontram muita dificuldade. Mas isso, todos nós sabemos, já é um outro assunto. Então agradeçamos sim a Deus, né, por reconhecermos e por trabalharmos sempre assim no caminho do bem. E nós temos aqui então mais dos nossos amigos, né, que chegaram aqui, então vamos lá, aqui, claro, com toda certeza, vamos ver aqui onde que eu parei. Aqui, foi a Denise, que tinha avisado que tinha voltado lá de Maceió, das delícias do Nordeste. Então nós temos também a Geni Campanha conosco, boa noite Geni, a Dica Saldanha, Roma de Magalhães, Ângela Catarina, né? Bem-vindo todos vocês, o Galdemir Ruiz, Cecília Tiriac. Temos mais amigos também que já deixaram o seu simpático like aqui para todos nós. O Evandro Cândido Jacinto, Pedro Vanderlei Rodrigues, Francine Kaminski Andrade, Jusilene Castilho, Claudemir Ruiz, Omi, Gislaine Souza, Carlos Santana, Ângela Catarina, Rony Magalhães, a Dica Saldanha, Marquinho Grigoleto, grande abraço para todos vocês, Marquinho, nosso afilhado de casamento. Tá? Também o Getúlio Araújo, Zilda Bleichuvel Licenco, Paula Francinete Gonçalves Silva, para todos vocês, nossos queridos amigos, Divina Oliveira Favoreto, a Marina Lourdes Santana, a Vilma Veiga, Gilciane Og, nosso abraço, nosso agradecimento. Afinal de contas, estamos juntos com muita alegria. Então, para todos vocês, aí sim, claro, nosso grande abraço. E, queridos amigos, Joana de Ângeles vem continuar falando da família, orientações, falando aqui da importância da família, dificuldades que podem e acontecem mesmo dentro da família, durante todo o tempo, desde o casamento até depois vindo os filhos e daí para frente, tudo é passível de apresentar suas dificuldades, aliado, claro, às grandes alegrias que proporcionam também a união familiar. E no item 2, educandário familiar, quer dizer, onde se aprende, onde se educa, onde se dá-se a educação, segunda parte, vamos ver então o que ela diz. No lar fomentam-se e desenvolvem-se os recursos da compreensão humana ou da agressividade e ressentimento contra as demais criaturas. A constelação familiar não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. Então ela diz que a família não é só aquele coisa de prazer, fantasia, mas não, é uma responsabilidade imensa, porque está sendo construído no núcleo, no centro de cada família, nas atitudes, o próprio futuro da humanidade. Campo experimental de lutas íntimas e externas constitui oportunidade incomum para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa, com as demais pessoas. É um campo experimental de lutas mesmo, como ela diz, luta íntima, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Marido é diferente da esposa, que é diferente do filho, que é diferente da filha, que é diferente da sogra, que é diferente do sogro, que é diferente do cunhado, da cunhada, enfim, todos diferentes uns dos outros. E todos têm suas razões, todos têm sua maneira, seu caráter, etc. Por isso que diz que é um campo experimental de lutas íntimas, porque cada um de nós está sempre lutando conosco mesmo, porque alguma coisa nós precisamos melhorar, e às vezes é difícil, uma resistência aqui, outra ali. Então é uma luta íntima, mas também uma luta externa, da nossa comunicação com os outros, da nossa maneira de ser com os outros. Então é essa briga interna, essa briga externa, mas ela diz o que aqui? Mas essa oportunidade incomum para o adestramento do espírito nos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa. Dentro da família, sim, vamos nos cuidar, aprender, mas existem também a realidade externa, aqui em toda a sociedade, onde as famílias estão integradas.
Mesmo quando não correspondendo às expectativas pessoais, em face do reencontro com adversários ou caracteres inamistosos, no lar adquire-se a necessária filosofia existencial para conduzir-se com equilíbrio durante toda a existência. Essa é a situação ideal. Adquirirmos no lar, como diz aqui, necessária filosofia existencial, para que possamos todos nós conduzir-nos com equilíbrio no mundo durante toda a nossa existência. Né? Então, o lar é fundamental para isso, porque vai, por tudo que nós aprendemos dentro de casa, pelos nossos pais, por exemplos, por aquilo que é realmente ensinado, né? Por palavras, etc., vai nos dar um equilíbrio para nós enfrentarmos o mundo exterior. Isso que é fundamental e que todos nós precisamos entender. O exercício da paciência no clã familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa, porquanto, se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, como poder-se vivenciar o amor em relação a pessoas com as quais não se tem relacionamento, senão por paixão ou sentimentos de interesse imediatista? Aí é que está. Encontramos grandes dificuldades, muitas vezes, dentro do quadro de casa, porque convivemos, muitas vezes, com pessoas muito difíceis, e que, no seu comportamento, sua maneira de ser, e que torna difícil, como ela diz aqui, deles mesmos serem amados. E se nós encontramos essa dificuldade no lar, que nós convivemos, precisamos nos respeitar mutuamente, encontramos essa dificuldade de amar dentro de casa, imagina quando sai de casa. Então, por isso que muitas e muitas vezes, né, ao sair para o mundo, a visão que se vai ter é aquela paixão que de repente domina ou o interesse pessoal. Quer dizer, aquilo que não foi, digamos assim, cultivado com qualidade dentro de casa, como pode ser expressado fora de casa. Então, a responsabilidade sempre é muito grande. No lar onde se é conhecido e muito dificilmente podem se ocultar as mazelas interiores, são lapidadas as imperfeições em contínuos atritos, que não se devem resvalar para os campeonatos da indiferença ou do ódio, do ciúme ou da revolta. Então, muitas vezes, quando temos atritos dentro de casa, de um com o outro, seja lá quem for, pai com esposa, com filho, filho com pai, com avô, com, sei lá, os problemas de dentro de casa, é o que Joana disse, né? Aqui no lar, dificilmente nós vamos poder encontrar nossas mazelas interiores ou nossa maneira de ser, porque nós estamos expostos mais tempo ali. E a gente manifesta, queira ou não, em pequenas atitudes, numa maneira de se relacionar dentro de casa. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é que essas dificuldades acabem se transformando, como ela diz aqui, faz-se um campeonato de indiferença, de ódio, de ciúme, revolta. Isso dentro de casa é a pior coisa que poderia acontecer. Porque todos nós sabemos que o lar é onde nós precisamos nos encontrar bem, porque é aquele refúgio para todos nós. Trabalho, vem para casa, quando sai, cansado, volta. E se há um clima, uma atmosfera complicada, como que fica esse prazer de voltar para casa? Se você não tem prazer de voltar para casa, que prazer você vai ter até de estar fora de casa? Então precisamos pensar e evitar de transformar desavenças em questões irrefletidas, em questões fixas, e de repente aparece ódio e tanta coisa que não deveria. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, dando lugar a guerrilhas perversas, encontra-se doente da alma, merecendo orientação e exigindo mais paciência. Aquele que hoje se apresenta agressivo e cínico no grupo doméstico, quantos e quantos casos nós não sabemos disso? Pessoas extremamente difíceis dentro de casa. E é interessante que às vezes é só dentro de casa. Vai para fora com amigos, é uma maravilha, dá-se muito bem. As pessoas não fazem ideia do que acontece muitas vezes dentro de casa e ficam absolutamente espantadas quando ficam sabendo de alguma coisa desse tipo. Então, o que ele diz? Aquele que é desse tipo agressivo, é cínico dentro de casa mesmo, né? E acaba fazendo, como ela diz, guerrilhas perversas e aquele clima horrível.
na realidade, ele está doente da alma, é o seu próprio espírito que está em um conflito imenso. E aqui se diz, precisa orientação e mais paciência. Então é esse apostolado que o lar muitas e muitas vezes exige de todos nós. Ninguém se torna infeliz por mero prazer, mas em consequência de muitos fatores que lhe são desconhecidos. O próprio paciente ignora o distúrbio de que é portador, detendo-se invariavelmente no tormento em que se debate, sem capacidade de discernimento para avaliar os danos que produz no grupo onde se encontra, nem compreensão do quanto necessita para autossuperar-se e agir corretamente. Por isso mesmo, transforma-se em desafio familiar, conduzindo altas cargas tóxicas de antipatia, de agressividade e de desequilíbrio. E é o assunto então de hoje. E nessa situação, como disse Joana, dessas pessoas que muitas vezes não têm a mínima noção, às vezes nem do porquê que ela age dessa maneira, né? E causa tanto problema dentro de casa, todos nós podemos ter conhecimento de casos dessa espécie. Todos nós podemos ter, né? Porque não é tão, digamos assim, pequena quantidade esses desajustes familiares. E tolerância, a paciência que todos nós precisamos cultivar, né? E, acima de tudo, orar a Deus para que nos fortaleça nesses momentos de maior dificuldade das famílias, porque é isso. A família é aquele chamado celeiro de bênçãos, onde bênçãos e bênçãos são ali colocadas. Também quando há muita desavença, é muito colocada para que aqueles que lá estão possam, através da paciência, da tolerância, da indulgência, trabalhar um ao outro, tentando a harmonização que todos nós queremos em nossos lares. Às vezes tão difícil e que às vezes sucumbem, infelizmente. Mas não podemos deixar de lutar. Joana de Ângeles trazendo para nós dificuldades de família. E quanta realidade nas palavras que ela nos trouxe hoje, né? Então, louvada seja, abençoada a Joana de Ângeles também, que traz para nós esses esclarecimentos e nos diz do que nós precisamos para trabalhar situações assim. E assim, meus queridos amigos, vamos aqui cumprimentando a Rose Loriano, Ramon Monteagudo Penha, Penas, Devair Camargo, Anita Pessoa, Rogéria Nel Navarro, aniversariantes do dia, ao qual deixamos nossos cumprimentos, nosso abraço. Todos vocês também, claro, os aniversariantes de vocês, com muito carinho nós deixamos também, todos nós aqui, esse abraço fraternal para todos, desejando muita saúde e esse caminho sempre no caminho do bem, caminho da justiça, da paz, ok? E assim vamos então, meus queridos amigos, para o nosso encerramento, né? Dando aqui uma boa noite também da Margarete Lemos, que está conosco, também o like dela, né, da Margarete Lemos, da Maria César Viana, da Josilda Rampazzo também aqui conosco. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Vamos então, meus queridos amigos, fazer nossa oração e orar por esses que aqui precisam. Vamos lá. Nossos irmãos Alcina Branco Poleto, Alexandre Bastos Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Aline Priscila Franzato, Aline Priscila de Camargo, Amanda Leão Poloni, Ana Baricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara Beatriz Fávora, Camila Romanato Cade, Feocardo Gonçalves de Oliveira, Clóvis Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constância, Elisete Bertoldo, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, família Castellanelli, Jacques, Regiane, Fernanda e Gustavo, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geralda Mantovani, também Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Helena Lourdes Lázari, Silveira Jonadelino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Marberg, Lino Marques Gonçalves, Lisete Pascotto do Coleto, Luiz Rocha, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Marcos Paiva, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria da Glória Galiano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizar Leal, Mariane Jacinto, Marina Vec Cardoso,
Mária Aparecida Gasparino, Meirine Esferra, Delcio Bermudes da Silva, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Neide Moscatelli, Nelcimar Flora de Bito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovani Nicolucci, Sebastiane Deltrudes da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andrigo Santa Rosa, Solange Cocó, Sônia Martins, Tereza Amarante Constâncio, Thomas Alva Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Dias Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliac, Givaldo Dias de Lima, Juliana Martins de Oliveira Paulette, também sua filha Isabela, a família Freire, Adriana, Elória e Williams, também Luísa Ampieri. Vamos então, meus irmãos, para a nossa prece. Vamos lá? Nesse instante, vamos tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, estás conosco em nossa própria consciência. Seus filhos aqui presentes agradecem essa oportunidade que nos foi dada, sim, por vossa graça, ao conceder-nos a vida. Por isso agradecemos também a presença de nosso Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar juntos. Agradecemos pelos aniversariantes felizes do dia, pelos felizes pais que abraçam hoje pela primeira vez seus filhos vindos ao mundo. Agradecemos, Pai, por nossos entes queridos que estiveram conosco em nossa jornada, mas que agora estão no plano espiritual. E alegres, enviamos a Ele nossas preces com alegria, que sigam firmes em suas jornadas. Também pedimos suas bênçãos àqueles que hoje são acolhidos no plano espiritual, porque nos deixaram. Assim, abençoa seus familiares, confortando seus corações, e a todos eles, que sua recepção pelos nossos irmãos e luz lhes tragam todo o conforto necessário. Abençoa assim, Pai, esses nossos todos irmãos que aqui nominamos, que mentalizamos, que levamos até vós esses pedidos de fortalecimento, porque todos desejam continuar neste mundo, trabalhando pelo seu progresso moral e espiritual. Fortaleça a todos. Assim como, Pai, abençoa os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, como é tanto necessário. Pedimos por este nosso planeta, querido Pai, este planeta abençoado que nós tanto machucamos. Pedimos ainda também, claro, por nossa família, todos nós juntos, trabalhando para que possamos resgatar nossos erros anteriores, tantos erros que dificultaram nossa existência e hoje dificultam o nosso dia a dia. Fortalece nossa família, Pai. Assim como fortalece nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Também, como sempre, abençoando a água que bebemos, que nos equilibra e que dá vida a este abençoado planeta. Por isso, querido Pai, nós queremos sempre vos agradecer. Agradecer de nosso coração, porque temos aqui a possibilidade de a cada dia acordar e olhar o sol, olhar a luz, ouvir todos os sons, estarmos presentes nesse seu mundo. E agradecemos, Pai, levando a vós esta oração que nosso querido Mestre nos ensinou com muita alegria, pedindo sempre por todos aqueles neste mundo que sofrem, especialmente nessa oportunidade pelas dificuldades dos nossos irmãos no Afeganistão, nossas dificuldades dos nossos irmãos no Haiti e em tantas e tantas outras partes do mundo, em todo o seu mundo. Por isso dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes sair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja, Pai, agora e para todo sempre. E humildemente vos pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia amorosa e infinita esteja sempre conosco, em todos os instantes. Esteja também, claro, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem neste teu mundo, em todo o teu universo. Esteja a tua paz protegendo nossos lares, todos que neles estão. Esteja também abençoando aqueles que trazem seu amor aos nossos lares. Abençoando sempre, sempre nossos corações abertos à vossa luz, ao vosso amor. Que recebamos este amor, que o cultivemos, que suas sementes distribuamos onde quer que formos aos nossos irmãos, como estiverem, levando assim a tua luz e tua paz. Por isso agradecemos a vós, Senhor, a vós, querida Mãe, a vós, querido Mestre Jesus, que está sempre conosco. Honra e louvor a glória a vós, agora, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, meus amigos, meus irmãos, né? Que o Senhor nos abençoe agora e sempre. Felizes porque mais uma vez estamos juntos, encerrando aqui nosso encontro de hoje, com muita alegria, levando o Evangelho Joana de Ângeles. E no encerramento, desejando para todos vocês uma excelente noite, noite de paz, saúde, também extensiva ao fim de semana, sábado, domingo, né, em casa, com a família e aqueles que precisam trabalhar e trabalham no fim de semana. Né? De qualquer maneira, nosso respeito, nosso abraço, nosso desejo de muita saúde e paz em seu trabalho. Então, para todos vocês, um beijão grandão meu, da série que aqui está, esse abraço de sempre, coração a coração, para todos vocês. Acolhemos com carinho também, abraço de todos vocês, e o desejo é mútuo, com toda certeza, de muita paz, muita saúde, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco. E amanhã, com a graça e permissão de nosso Pai, vamos estar de volta juntos para mais momentos com o Evangelho, com a Joana de Ângeles, falando da família agora para todos nós. E paz, acima de tudo, paz e saúde para todos vocês. Até amanhã. Abraço nosso. Fiquem bem. Tchau.